Muito bem, boa tarde, queridos, todos que estão chegando para esse momento de oração. Que Deus te abençoe grandemente por sua presença. Que Deus contemple em seu coração esse desejo de orar, essa vontade de ter mais intimidade com Ele. Graças a Deus porque você está aqui. Alguns ainda vão chegando, mas temos a certeza de que todos que estão parando agora, os que irão parar depois para assistir, que não podem acompanhar a gente agora nesse horário, todos estão sendo avaliados por Deus. Deus tem olhado para o nosso coração, sim, meus queridos. E Deus tem avaliado principalmente os nossos propósitos. Qual é a nossa intenção ao participarmos destes momentos de oração? O que é que Deus espera de mim, de você, todas as vezes que nos prostramos diante dEle? Temos uma guerra sendo travada no mundo espiritual e se nós não o buscarmos como estamos fazendo aqui, a gente não tem chance, não. Não temos chance. Mas graças a Deus que nos prometeu a unção do Espírito Santo, graças a Deus que nos deu a certeza de que nos auxiliaria nesta guerra. Ele iria conosco. Ele não prometeu tirar da nossa frente os desertos, mas Ele prometeu ir conosco. E se Ele vier conosco, se Ele estiver caminhando com a gente, está tudo certo, ainda que a morte nos apanhe no meio dessa jornada. Já parou para pensar nisso? Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração virtual. Vamos pedir a Deus uma bênção especial para esses momentos que passaremos juntos. Feche os seus olhos. Amoroso Deus, poderoso Pai, glorificamos, Senhor, a Tua grandeza, Tua magnificência, o Teu poder, a Tua misericórdia que hoje se renovou e nos deu mais uma chance. Louvamos, Senhor, o Teu nome, porque sabemos que o Senhor se assenta sobre todo o universo, que o Senhor coordena todas as coisas, que o Senhor tem o poder, todo o poder no céu e na terra. Te exaltamos porque és o nosso Criador. Tu estás a contemplar, ó Deus, os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Cada necessidade, cada desejo, as orações também, os agradecimentos. Que subam até o Teu trono de graça, de forma aceitável, porque quando o fazemos, Pai, quando oramos, quando clamamos e quando agradecemos, nós fazemos tudo em nome de Jesus, para que seja possível que nossa oração chegue ao Teu trono de graça. Ainda assim ela é imperfeita, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Ele te repasse as nossas orações, que Ele faça com que nossas orações sejam, por conta dos méritos do Senhor Jesus, aceitas. Fala conosco agora através da meditação que iremos fazer. Conta pra gente, Senhor, qual o Teu recado para nós hoje, a fim de que possamos viver esse dia para a Tua glória. Perdoe os nossos pecados, tire de nós as impurezas, as imperfeições, lava-nos de toda sujeira e entrega-nos agora o pão do céu. Pois essas bênçãos te pedimos agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O texto de hoje está em Tiago, capítulo 4. Os versos são os versos 7 a 10, versos 7 a 10 de Tiago. Não sei quantos de vocês já ouviram falar uma curiosidade a respeito de Tiago. Não está na Bíblia, né? Está em alguns achados históricos, que Tiago tinha um apelido entre os seus, né? Aqueles que o conheciam. O apelido de Tiago era Joelho de Camelo.
Sabem por quê joelho de camelo? Porque ele tinha placas nos seus joelhos, por tanto que ele orava. Tiago era um cristão autêntico. E ele fala coisas muito fortes. Com essa imagem de um homem de Deus, um homem de oração, alguém que estava muito consciente da sua responsabilidade diante de Deus, é que a gente vai ler agora o texto que ele escreveu de forma muito forte, no capítulo 4, a partir do verso 7 até o 10, que diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Alegrai-vos. Perdão, li errado. Afligi-vos. É o contrário. Afligi-vos. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Muito bem, amigos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar desse texto, além de ter sido escrito por um homem que fazia questão de viver a religiosidade como se espera de todo crente, Tiago fala muito a respeito de obediência, e a gente não deve confundir a carta de Tiago como um discurso à salvação pelas obras, não, muito pelo contrário. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, quando diz assim, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Às vezes, a maioria das pessoas que leem sem procurar saber o contexto e a real intenção de quem está escrevendo aqui, através de outros textos, acabam pensando que nessa luta diária, Satanás vai vir oferecer para a gente algumas coisas, vai nos tentar no pensamento, vai falar o nosso coração, e a gente tem que obrigatoriamente dizer não para Satanás. Cada vez que a gente diz não, mais ele enfraquece e se distancia da gente. Não é esse o contexto do texto não, viu? Não é esse. Sabe o que significa resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Resistir ao diabo é combatê-lo com as armas apresentadas pelo Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. A oração, a leitura da palavra, é assim que a gente combate o inimigo. Nunca te esqueça disso. Não é tentando fazer a sua mente mais forte do que a do inimigo, porque nós não temos nenhuma chance contra Satanás. Você não pode vencê-lo por suas próprias forças. Isso é impossível. Então, quando Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, ele diz no próximo verso, chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. Então, para resistir ao diabo, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso buscar em Deus a sua força, em Deus a sua capacitação, o seu poder, através da leitura da palavra diariamente, da oração permanente, essa oração que eu sempre enfatizo aqui. Aquela oração que é feita constantemente com um conceito definido na cabeça. Eu estou na presença do Senhor. Esse tipo de oração, esse tipo de busca é que nos fortalece contra as ciladas do inimigo. E quando orarmos, o Senhor Jesus mandou que a gente orasse assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Percebeu agora? Resistir ao diabo é pedir a Deus força para que não nos deixe cair em tentação. Ele se responsabiliza por nos empoderar contra o diabo, porque sozinhos não temos nenhuma chance. Ele disse também lá no livro de Judas, no verso 24, que o Senhor é poderoso para nos apresentar diante dele sem tropeçar e com alegria, para nos impedir de tropeçar e nos apresentar a ele com alegria. Judas, verso 24. Então, de todas as formas, Deus nos diz que ele é responsável por nos manter em obediência, por nos manter em resistência contra Satanás. Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, isso é uma mensagem maravilhosa.
Porque a maior tristeza, o maior desespero do crente são essas batalhas que são travadas e muitas vezes as derrotas que o crente enfrenta. Porque, Senhor, tantas vezes enfrentei a Satanás e não consegui vencê-lo. Os apóstolos, uma vez diante de endemoniados, clamaram a Deus e não conseguiram expulsar o demônio. E ao voltar a Jesus e questionar a Jesus por isso, qual foi a resposta de Jesus? Essa casta não pode ser vencida nem expulsa se não for por meio de jejum e oração. Então está aqui a resposta. Está aqui o que Tiago está realmente dizendo. Resistir ao diabo é ter comunhão profunda com o Senhor, é ter relacionamento íntimo com o Senhor. Aí você vai poder resistir às investidas de Satanás. Eu vou poder vencê-lo se eu estiver em Cristo, constantemente em Cristo. Porque nele, queridos, nós já somos mais que o quê? Vencedores. Isso mesmo. Mais que vencedores. E eu encerro essa meditação com o versículo 10, que diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Outra vez, Tiago está dizendo assim, que nós não somos nada. Não podemos nada. Quando ele diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele não deixa aberto. Ele fala, chegai-vos a Deus. E ele diz também, humilhai-vos na presença do Senhor, para que ele vos exalte. Se você quer ser erguido acima do poder de Satanás, você precisa humilhar-se na presença do Senhor. De que forma? Senhor, eu não sou capaz de vencer esse pecado. Senhor, não sou capaz de vencer a Satanás nessa fraqueza. Senhor, não tenho condições de andar nesse caminho se o Senhor não me abençoar. Se o Senhor não me der o poder e a capacitação, não sou capaz. Eu sou pequeno, fraco, débil, inclinado a fazer aquilo que Satanás está me instigando a fazer. Mas se o Senhor me empoderar, se o Senhor tiver misericórdia desse pobre homem, desse homem pequeno, fraco, debilitado, inclinado para o mal, se o Senhor tiver misericórdia e me encher com seu espírito, aí então eu já sou pela fé mais do que vencedor. Você entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Não dá para a gente resistir ao diabo sem comunhão intensa, ininterrupta, permanente com Deus. Não tem como. Agora, se tiver comunhão permanente com o Senhor, aí a coisa muda, né? É impossível que Satanás te toque se você estiver imediatamente, absolutamente na presença do Senhor e tiver consciência disso quando você for confrontado com o pecado. Glória a Deus por essa mensagem tão maravilhosa, essa mensagem de paz, de esperança. O Senhor está lutando por nós. O Senhor está nos capacitando. O Senhor está nos dando condições. Então, humilhemo-nos na presença do Senhor. Fiquemos bem pequenininhos. Quanto mais pedaços a gente permite que Deus tire da gente, quanto mais a gente vai definhando diante de Deus em humilhação, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, quanto mais a gente definha e diminui, mais o Senhor aparece e cresce. Quando as pessoas olharem para a gente, não vão mais conseguir enxergar o velho homem e a velha mulher. Verão apenas a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Você gostaria de orar comigo agora pedindo a Deus essa graça? Feche os seus olhos. Vamos à presença do Senhor, como todos os dias, orar juntos por essa graça que Ele nos transmite através da sua palavra. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, magnífico em poder, sentado acima de todas as nações, acima de todos os tronos, de todas as soberanias, o Senhor que se assenta no trono do universo, Senhor, aquele que é louvado e exaltado pelos seus santos anjos de dia e de noite, e estes seres alados celestiais não se cansam de te exaltar, de te engrandecer. Bendito seja o teu nome, ó Deus eterno. Ah, Senhor,
entramos em tua presença humildemente, Pai, admitindo a tua grandeza, admitindo o teu poder, a tua superioridade acima de todos, acima de tudo. Nos submetemos à tua vontade, nos humilhamos em tua presença. Somos seres humanos fracos, pequenos, inclinados para o mal. Se deixarmos de buscar a tua face, de ouvir a tua palavra, se pararmos de fazer isso, nos transformamos em monstros. Começamos a reagir mal com as pessoas, nos tornamos mais agressivos, menos amáveis, menos altruístas. Quando nos afastamos de ti, tornamos a nossa mente impura, contaminada. Quando nos afastamos de ti, fazemos péssimas escolhas. Começamos a nos agradar e sorrir de coisas que para ti são ofensivas. Damos risadas por causa do pecado. Deus, que seres humanos são estes? Doentes, contaminados pelos pecados como nós somos. Pai, tenha compaixão. Um dia decidimos te servir, nos submetermos à tua vontade. E para que isso aconteça, Senhor, nós precisamos das armas que o Senhor deixou preparadas para nos auxiliarem nesta guerra. Precisamos, ó Deus, insistir em oração, precisamos da tua palavra, que é a espada do Espírito, Senhor. Precisamos de fé, Senhor. Precisamos do poder do Espírito Santo, todos os dias concedidos, renovações repetidas, renovações, Senhor, todos os dias da unção do teu Espírito, para que estejamos de pé diante desta guerra, e todas as vezes que formos assaltados, todas as vezes que formos agredidos, perseguidos por Satanás, por meio destas armas, ó Deus, tenhamos condição de resisti-lo, e que isso aconteça tantas vezes que ele acabe fugindo de nós. Repreende a Satanás, Senhor. Repreende a Satanás neste momento que está afligindo e tentando, perseguindo algum dos teus filhos que aqui está orando nesta hora. Tu sabes da luta de cada um de nós aqui. Se tem alguém agora, Senhor, sofrendo os ardis de Satanás, sofrendo por perseguição, sofrendo por imposição de Satanás, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Conceda-nos o poder do Espírito Santo, restaure a nossa fé, nos dê ânimo e vontade de ler mais a tua palavra, estudar a tua palavra e passar cada vez mais tempo em oração contigo, para que Satanás não encontre brechas em nossa casa, em nossa mente, que o teu Espírito possa firmar essa bandeira do Espírito na porta da nossa casa, para que Satanás passe ao longe e tenha medo de entrar em nossos lares, porque nós somos teus servos e queremos viver, apesar de não sermos naturalmente inclinados a isso, em nossa consciência, com o nosso culto racional, nós queremos te servir, Senhor. E nós oferecemos o nosso corpo, a nossa mente, nosso coração, para que o Senhor habite, para que o Senhor trabalhe, para que o teu Espírito molde, para que teu Espírito nos conduza a essa condição de pequenez, que o teu Espírito nos convença de pecado, como é a sua missão fazer, para que nos rebaixemos diante de ti em humilhação, e em humilhação podemos ser exaltados pelo Senhor, no tempo do Senhor, na hora do Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Mais uma vez eu entrego todos esses pedidos de oração diante do teu altar. As orações, os agradecimentos. Atende-os, Senhor, segundo a tua vontade. Mas hoje, acima de tudo, o que nós mais desejamos é a renovação do teu Espírito, para que possamos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, para que oferecemos a ti um culto racional, permanente, constante. Pois essas bênçãos te pedimos agradecidos.
orando em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Que o nome do Senhor seja exaltado na minha vida, na tua vida e na vida daqueles que nos cercam, através do nosso testemunho pessoal. Nós não temos que nos esforçar para sermos crentes. Nós temos que nos esforçar porque Deus nos tornou crentes. E esse tornar crente só vem através da contemplação do Senhor. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Essas são as armas. Que Deus te abençoe grandemente hoje. Que esse momento tenha sido para você como foi para mim. Uma bênção. A palavra de Deus falou profundamente ao meu coração. Que tenha falado profundamente ao teu também. Quanto mais dependência, queridos, melhor. Então não deixa que as distrações, a correria, o teu trabalho, suas responsabilidades, tirem de você a certeza que você está agora na presença do Senhor. Um grande abraço, se Deus assim permitir, até amanhã, no mesmo horário.